Agora sim, ensinos de Jesus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. A gente continua essa jornada no Sermão do Monte, um dos textos mais preciosos do Novo Testamento e sem dúvida uma fonte abundante de como aprendemos a ser discípulos, seguidores de Jesus. O tema central de hoje é o ensino de Jesus sobre a luxúria, em busca de pureza. Mateus 5, os versículos do nosso exame, da nossa busca, da nossa devoção essa noite, serão dos 27 ao 32, apenas 6 versículos para a exposição da noite. Você pode ficar de pé, por gentileza, para fazermos essa leitura juntos, em nome de Jesus, com profunda alegria, somada com grande reverência diante da revelação especial de Deus para nós. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Te convido a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e falarmos com o Senhor mais uma vez. Deus, ó Deus Santo, Pai Celestial, aqui nos achegamos diante desse texto que continua subindo os degraus da maturidade cristã, nos chamando a subir os degraus da maturidade cristã, de sermos gente comprometida contigo em santidade. Senhor, que a plena revelação desse texto, a essência do teu ensino, Jesus, possa ser clara para nós essa noite, que teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento. Te pedimos, te suplicamos, ajuda-nos a entender o teu ensino, a entender a tua palavra e a praticá-la de modo a glorificar o teu santo e bendito nome. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui como igreja para ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem sentar? Gente, estamos aqui diante de um dos textos da Sagrada Escritura mais controversos, pois lidam com questões prementes nos relacionamentos humanos há milhares de anos. Nós estamos vivendo um tempo de extrema relativização, sobretudo do relacionamento homem-mulher, do relacionamento marital, para ser mais específico. E esse texto tem sido motivo de grande estranhamento, de estresse para muitos cristãos, para entender o desafio de se permanecer fiel como marido e mulher, e ainda que o indivíduo não seja casado, a mulher não seja casada, permanecer-se fiel e puro diante do Senhor. Eu trago aqui um dado da Agência Brasil, um canal oficial
de notícias do governo brasileiro que diz o seguinte: Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. Aí na linha fina, logo abaixo, separação é mais rápida em cartórios do que na justiça. Divórcio extrajudicial quer dizer isso, que divórcio se dá no cartório, uma relação cartorial. A matéria é de 6 de setembro desse ano, em pouco tempo que foi divulgado, a partir de uma reportagem do repórter aqui do Rio de Janeiro. Os dados são bem impressionantes. Quando você lê a matéria, a maioria desses processos de divórcio se dando online, e isso foi facilitado durante o período de isolamento social que o Brasil viveu, em especial dos anos 2020 até 2021, até o meio para o final de 2021. E a média de idade desses quase 1 milhão de divórcios, ou seja, uma transação cartorial extrajudicial que envolve mais de 2 milhões de pessoas, sem contar os filhos desses casamentos, a maioria dessas pessoas está da casa dos 30 anos para baixo. Esse é o nosso cenário, e o problema, e a gente fala muito, a igreja fala muito de casamento aqui, né? Daqui a 2 semanas vai acontecer um retiro voltado para casais, focado nisso. O ministério do Bispo Weber é notório, que tem um peso, e eu diria com todo o lugar da palavra, até uma unção, uma capacitação específica para essa área, importantíssima, não apenas para a vida da igreja, como para a própria sociedade. Mas o problema em tela aqui não é o casamento em si. O problema, ou como dizemos no popular, o buraco ele é mais embaixo. Pesquisando sobre o assunto e pensando nessa mensagem dessa noite, e pesquisando sobre o que a imaginação popular, o imaginário social tem falado sobre luxúria, essa palavra que eu vou dissecar um pouquinho mais daqui a pouco, eu cheguei num artista jovem chamado Xamã. Você talvez não vai conhecê-lo. Eu não conhecia, eu não sabia quem era. Eu fui pesquisar, literalmente coloquei a palavra luxúria e cultura, botei algumas tags na busca para entender realmente o que tem se falado por aí a respeito de luxúria. Pois bem, é um jovem rapper, um cara que faz rap, um cantor. A maioria de vocês não sabem quem é, como eu também não sabia. Mal comparando para os da minha geração que tem aqui, é tipo um Gabriel Pensador. Para aqueles indo um pouquinho mais na linha do tempo, é tipo um Jorge Ben. Eu acho que agora eu consigo colocar o teu imaginário popular e cultural, né, no nível, no corte mais baixo, de quem talvez é a figura. Você não pode conhecer, mas 5 milhões de pessoas aproximadamente ouviram uma música desse artista no YouTube. Ele tem mais de 8 milhões de ouvintes na plataforma de áudio Spotify, só no Spotify. Muita gente ouve esse cara, esse jovem. Talvez seu filho, seu neto, não sei, possa ouvir essa figuraça. Em 2020 ele escreveu um álbum, ele gravou um álbum chamado Pecado Capital. E a música que mais rendeu sucesso desse disco virtual que ele lançou tem como título Luxúria. Luxúria. E aí ele vai se gabando, como normalmente esse tipo de artista que gosta daquela imagem do meio galã, meio marginal, meio sedutor, aquela coisa meio dúbia. E no refrão ele diz: luxúria me estraga, me torna menos de mim. Luxúria me estraga, me torna menos de mim. Num tom meio confessional, o jovem, na sua poesia ritmada, acaba revelando que essa condição, esse pecado capital, como é o título do álbum dele, na verdade faz mal para ele.
mas ao longo da letra, da rima, do rap, ele se revela viciado naquele ambiente da luxúria. Luxúria. Importante discernir o que é a palavra, não é? Para não confundir, até pela grafia, achar que é algo relacionado a luxo. Não necessariamente. Luxúria, que também pode ser chamada de lascívia, imoralidade, é a fonte de grande parte desse 1 milhão de divórcios extrajudiciais que aconteceu aqui nos últimos anos, e foi apontado nessa pesquisa de setembro, de 2 meses atrás aqui no Brasil. A ideia de luxúria, teologicamente, foi desenvolvida por um grande teólogo da Idade Média, Tomás de Aquino. No século XIII, ele desenvolve essa ideia dos 7 pecados capitais. Isso também é parte do imaginário social. Você já deve ter ouvido muito isso. E esses 7 pecados capitais, e um deles, por esse olhar da teologia, foi abordado semana passada, a ira. Um desses 7 pecados capitais, ou pecados mortais, como eu acredito que seria a melhor tradução do que Tomás de Aquino, teólogo italiano do século XIII, desenvolveu. Um dos mais violentos e deformadores desses pecados é a luxúria, a imoralidade, a lascívia. O pastor de ascendência chinesa que vive no nosso tempo, a gente fala de muitos pastores e teólogos aqui que já estão na glória, mas de vez em quando alguns desse tempo, alguns até contemporâneos, chamam a nossa atenção. O bispo Weber gosta dele, Francis Chan. E o bispo Weber já fez essa citação aqui. Francis Chan, num livro, num material seu muito precioso sobre casamento, ele diz que o problema dos casamentos invariavelmente não são conjugais, e sim problemas espirituais. E se existe um problema espiritual, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, saiba que o problema tem na sua fonte o pecado. O problema está no pecado. E quando falamos de casamento em tela, invariavelmente o problema, na maioria das vezes, não vai ser no adultério em si, mas naquilo que gesta, que faz, que choca o adultério, que é a luxúria. O que a gente vai ver essa noite é como Jesus trata desse tema tão relevante, tão delicado, de maneira cirúrgica e, acima de tudo, bíblica, porque vale a pena lembrar, e a gente tem tomado esse cuidado de expor porções menores desse sermão, do Sermão do Monte, para detalhar cada ponto, porque Jesus está fazendo a aplicação da lei. Mais uma vez aqui, Jesus vai se voltar para o Antigo Testamento. Não apenas hoje os textos do Antigo Testamento passam por problemas de interpretação, lá atrás também havia muito problema. E o que Jesus está fazendo aqui, nada mais é do que um exercício de interpretação e teologia bíblica. Ele está tomando mão do que a lei diz a respeito desses temas e trazendo a devida aplicação. É importante a gente ter em mente o seguinte, que ler o Sermão do Monte de forma legalista, ou seja, como um conjunto de regras, é perder o argumento, o ponto desse sermão. Ele representa as demandas mais radicais do que qualquer legislador poderia conceber, muito menos aplicar. E o que Jesus faz, eu e você já sabemos, há 2 mensagens atrás ficou claro. Jesus não veio para erradicar a lei, veio para cumpri-la. Glória a Deus por isso. Temos um modelo, temos um alvo, temos alguém para seguir e aprender dele. Hoje, enquanto eu e você estudamos essa passagem, eu quero que a gente pense juntos em nossa busca por pureza.
em sermos gente que é purificada pelo Senhor. A ideia de pureza, ainda hoje, para muitos, é uma espécie de motivo de, ok, eu não quero ser um cara puro, sobretudo para homens. Parece que a ideia de ter uma postura descolada, ou um olhar matreiro para a vida, nos afasta da pureza. E eu falo a começar de mim. Então esse sermão, ele já passa cortando na minha própria carne, na minha própria alma, na minha própria vida. E eu espero que também corte na vida de alguns dos senhores essa noite. A gente precisa ser puro como Jesus foi puro. A gente precisa aprender com Ele. O ponto desse sermão, já de antemão, é esse. É pureza, é vida de santidade, é aprender a andar como Jesus andou. Então o que a gente vai fazer é examinar detalhadamente esses 6 versículos juntos, ver como Jesus continua linha por linha, ponto por ponto, a nos dar padrões de santidade para aqueles que estão buscando a Deus. Quem aqui está buscando a Deus? Se você veio aqui, você está buscando Deus. Eu não acredito que você veio aqui por outra coisa. Então prestemos muita atenção. Eu espero que a gente veja nessa passagem 3 maneiras pelas quais nós podemos nos desviar da pureza, podemos pecar, e também olhar para algumas questões específicas do texto ao longo do caminho. Então vamos pausadamente, sem mais delongas, olhar cada um desses pontos. O primeiro deles é que pecamos com nossos pensamentos. Pecamos com os nossos pensamentos. Semana passada falamos disso também. O primeiro ponto, à medida que analisamos e mergulhamos no texto, foi o pecado que se dá no pensamento. E é isso que Jesus faz aqui nos versículos 27 e 28. Presta atenção. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. E agora com destaque: eu, porém, vos digo. Essa vai ser sempre a dinâmica nesse texto, em especial até o final do capítulo 5, onde por 6 vezes Jesus vai fazer esse jogo de palavras. Essa é a segunda vez que ele faz isso. Vocês ouviram, ouvistes que foi dito: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Também destaquei aqui, sublinhado, intenção impura no coração. A última palavra do sermão dessa manhã aqui do bispo Weber foi pureza. A última palavra em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, foi pureza. Ao reportar-se sobre a postura do presbítero no ambiente de aconselhamento das irmãs mais jovens. Pureza. E essa é a dinâmica que o Espírito providenciou para a gente seguir essa noite. Pela manhã fomos chamados, em especial a respeito da postura do pastor, a cobrar dele pureza nos seus relacionamentos. Agora essa noite aprove o Senhor para chamar a todos nós a uma postura de pureza, em nome de Jesus. O texto disseca de maneira muito clara: foi ouvido no passado, porque os peritos da lei, os peritos da religião entre os fariseus, tomavam o texto de Êxodo 20, não adulterarás, parte do decálogo, parte dos 10 mandamentos, e ficava na superficialidade da interpretação. O que Jesus faz é a ampliação, abrir a escala e interpretar e aplicar o texto do jeito certo. Por isso o destaque aqui: eu, Jesus, porém, vos diz aos discípulos: qualquer que olhar para uma mulher, e na nossa interpretação, e naquilo que buscamos para o nosso dia a dia como seguidores dele, o inverso também vale. Qualquer homem, evidentemente, que olhar para uma mulher, ou qualquer mulher que olhar para um homem com intenção
impura no coração, já adulterou com ela. Luxúria também pode ser traduzido por essas duas palavras, esse substantivo e esse adjetivo, intenção impura. Dentro da nossa interpretação e daquilo que a gente vai buscar aprender na palavra de Deus essa noite, luxúria, na linguagem do Sermão do Monte, para nós é isso, intenção impura. É isso que Jesus está endereçando na passagem, e quando ele mesmo afirma, ele não anula, mas ele cumpre a lei, ele tem toda a autoridade para abordar. Na semana passada, Jesus nos ensinou que ouvimos dizer que o assassinato era pecaminoso e digno de julgamento, mas a ira também é pecaminosa e digna de julgamento. E ele continua essa lógica no texto de hoje. O adultério era a triste realidade mal interpretada por escolas rabínicas desde os tempos de Jesus, desde antes dos tempos de Jesus. Uma interpretação errônea da lei. E aqui é importante a gente mais uma vez voltar para aquele que tem sido, como eu falo aqui, um guia de estudos para nós, contra a cultura cristã, o estudo do Sermão do Monte, do saudoso teólogo anglicano John Stott. Ele diz o seguinte: Jesus volta-se do 6º para o 7º mandamento, ou seja, na passagem da semana passada, Jesus tratou do 6º dos 10 mandamentos. Hoje, na nossa exposição, vemos Jesus abordando o 7º mandamento, de respeito à proibição do homicídio para a proibição do adultério. Embora o pecado de cobiçar a mulher de outro homem esteja incluído no 10º mandamento, e isso de fato acontece, mandamento que trata da cobiça, eles, os peritos da lei, os fariseus, evidentemente achavam mais confortável ignorá-lo. Interessante esse comentário do Stott, né? Mas ele continua. No seu ponto de vista, no ponto de vista dos fariseus, eles guardavam o 7º mandamento, contanto que evitassem o ato do adultério propriamente dito. Como falei anteriormente, o cumprimento da superficialidade, o cumprimento da obviedade, o cumprimento do que é claro. Assim, davam uma definição, e olha que interessante isso aqui, davam uma definição convenientemente estreita ao pecado. Ou seja, a régua do pecado era diminuída ao máximo. Uma definição convenientemente estreita ao pecado sexual. E uma definição convenientemente ampla à pureza sexual. Ou seja, no que diz respeito ao pecado sexual em si, tudo bem, a gente vai cumprir isso como a lei manda. Mas a pureza para a qual Jesus e a própria lei, o espírito da lei, o próprio Deus vivo chama, eles tinham uma conveniente amplitude, interpretavam com muito mais, de uma maneira muito mais confortável para eles. É isso que Stott trata aqui no comentário. Como a ira é para o assassinato, lembrando do que a gente pregou semana passada, a luxúria é para o adultério. A tensão dos 2 versículos 27 e 28 se dá justamente nisso. Mas Jesus chama: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, lembrando que no coração, dentro do entendimento não apenas teológico, mas filosófico, existencial do judeu, o coração não é essa ideia de separar a mente e o entendimento dos afetos, como nós latinos normalmente fazemos. Coração, na verdade, era a sede dos afetos e dos pensamentos dentro da mentalidade judaica. Até hoje é assim. Outro dia eu lembro de uma explicação, um programa de TV desses do rabino Newton Bonder, é um rabino popular aí. E ele falou justamente isso. Eu falei, que interessante, eles continuam pensando do mesmo jeito até hoje. Eu acho uma boa compreensão, mas isso fica para depois. O ponto é que
Intenção impura no coração não é a intenção do sentimento em si, mas é a inclinação e a manipulação dos nossos pensamentos de acordo com a luxúria. É disso que Jesus está tratando na passagem, é isso que Jesus está abordando aqui. Como eu ia dizendo, como a ira é para o assassinato, a luxúria é para o adultério. A ira é a mãe do assassinato e a luxúria é a mãe do adultério. Esse é o ponto que Jesus começa destrinchando e discernindo muito claramente, logo no início dessa passagem, ao tratar a respeito de adultério, quando na verdade, ele está tratando da intenção impura do coração, está tratando da luxúria. Temos que chegar ao ponto de percebermos que a santidade, a pureza e ser como Jesus envolve muito mais do que seguir uma lista de regras. É isso que está sendo tratado aqui. A ampliação da lei, do mandamento, é um chamado de se libertar da cadeia da religiosidade e viver a liberdade de seguir a Jesus plenamente, cumprindo o seu propósito e encontrando alegria em glorificá-lo, alegria em viver uma vida para a glória dele, alegria em viver uma vida que o agrade. Podemos pecar com nossos pensamentos, devemos ser intencionais e cautelosos para não cometer esse pecado, pecar no pensamento. Devemos suportar a tentação de pecar com nossos pensamentos. E aqui a contribuição de Agostinho de Hipona, um dos preferidos da casa, é muito importante para nós. A justiça maior, lembra que Jesus, no versículo 20, do mesmo Mateus 5, do mesmo Sermão do Monte, fala: importa que a justiça de vocês seja o quê? Maior do que a dos fariseus e dos escribas. Por isso Agostinho usa essa linguagem. A justiça maior proíbe que se cometa adultério pela união dos corpos. A justiça menor, não vou ter tempo de corrigir isso aqui, mas a justiça menor proíbe que se cometa adultério pela união dos corpos. A justiça maior, a do reino dos céus, no entanto, proíbe que se cometa adultério aonde? No coração, na mente. Quem não comete adultério no coração, muito mais facilmente não consegue cometê-lo com o corpo. Eu vou repetir as sábias palavras da exposição que Agostinho fez dessa mesma passagem que nós estamos lendo aqui. Quem não comete adultério no coração, muito mais facilmente consegue cometê-lo com o corpo. Tudo começa no coração, tudo começa na sede dos afetos e dos pensamentos do ser humano. Por isso nós temos que ser diligentes, intencionais, concentrados na luta do nosso pecado. Desde onde, amado meu irmão querido? Desde o nosso interior, desde como pensamos e consequentemente como sentimos. A vida de seguir a Jesus é muito mais do que seguir meras regras exteriores. Essa é a proposta da religiosidade, a proposta do evangelho. A justiça maior, a justiça do reino dos céus nos chama a uma vida que começa desde dentro, desde o interior, sendo transformada por Ele, pelo Espírito dEle. Isso nos leva, consequentemente, para o segundo ponto. E para a segunda sessão de versículos dessa noite: pecamos, consequentemente, com nossas ações. O fato de pecar com os pensamentos não nos imuniza do pecado com as ações. Na verdade, consequentemente, o pecado do pensamento leva até a ação, leva a cabo o que é intencionado de maneira impura no coração e na mente. Mateus 5, 29 a 30, vamos examinar o texto.
Se o teu olho direito te faz tropeçar, frisado aqui também mais uma vez, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, mais uma vez destacado, corta e lança diante de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E aqui a barra continua aumentando, os degraus continuam se impondo, e o chamado à maturidade, a uma vida cristã séria, vem junto. Destaquei aqui o te faz tropeçar para lembrar que o mesmo pode ser traduzido como se o teu olho direito te faz pecar, porque no original o texto também pode ser traduzido como isso. O tropeço era uma forma que os judeus usavam para referir-se ao pecado, ao desvio do caminho. E aí Jesus faz aqui uma hipérbole, né? Ele exagera na expressão, a linguagem é extremada. E pela segunda vez, Jesus fala de inferno no Novo Testamento. Ele falou semana passada, no trecho que nós lemos, e ele volta a tratar dessa palavra tão dura para nós, não é? Mas sim, essa é a verdade, e esse é o destino daqueles que se perdem no caminho de maneira impenitente. Jesus começa aqui a descrever um cenário mais amplo, que vai além da questão do adultério que a gente viu antes. Ele diz que podemos pecar de maneiras diferentes com as nossas ações. Quando fazemos isso, devemos buscar com todo o nosso empenho deter tal cumprimento da intenção impura do coração. Que é isso que Jesus está falando aqui. Ao longo da história da igreja, teve muita gente que levou essa passagem à letra e literalmente amputou partes dos seus corpos por entender que elas causavam o pecado em suas próprias vidas. Mas, interpretando o texto corretamente, não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo e usando uma prática muito comum entre rabinos, que é trabalhar com esse recurso linguístico da hipérbole, do exagero de uma ilustração para determinar um ponto, para estabelecer um argumento. É isso que Jesus está fazendo aqui. Por quê, meu irmão, minha irmã, e eu friso isso? Uma pessoa cega ainda pode desejar de maneira impura, que ela ainda tem tato. Uma pessoa cega pode pecar sendo desonesta financeiramente. O pastor que foi alvo da operação falso profeta, inclusive se usava do fato de ser deficiente visual para passar a imagem, né, de puxa, não pode fazer mal a ninguém. Então ser cego, tirar o próprio olho, não vai te impedir de pecar. Uma pessoa muda ainda pode odiar o outro. E lembra o que quem odeia, de acordo com o Sermão do Monte e com o discipulado de Jesus, quem odeia o que é, a turma ficou brincando, não esqueci não, hein? A turma ficou brincando, vocês dão sorte que eu estou sem óculos, não estou vendo a expressão facial, as microexpressões de vocês enquanto eu falo isso. Mas a turma brincou ali, olha aí, o assassino. Mas é sério, gente. O discipulado de Jesus nos chama e eleva a barra. Uma pessoa muda, surda, ela pode odiar outra pessoa, mesmo sem falar. Uma pessoa com um só braço, ainda pode ter um outro, para infelizmente roubar alguém. Está entendendo? A sabedoria judaica ela enxergava e os rabinos discerniam as coisas dessa forma. Isso aqui não é necessário grande letramento teológico para compreender. É a sabedoria espiritual passada de geração em geração. E é isso que Jesus está fazendo aqui, só que colocando a lei no lugar certo, porque ele, como falei semana passada, é a própria Torá viva, é a própria lei em carne e osso, completamente homem
completamente Deus, o Verbo se fez carne. Por isso Jesus pode aplicar o texto da maneira correta. Jesus não está falando de forma literal, ele está usando a hipérbole, um exagero para estabelecer um argumento. Jesus está dizendo, para resumir, o seguinte: você deve seguir medidas extremas para se livrar do pecado e buscar a santidade. A melhor maneira de interpretar isso é justamente essa. Por que a busca da santidade? Para que não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Como eu disse, no versículo 29, ele usa pela segunda vez a palavra inferno. E no versículo 30 também: e se tua mão direita te faz tropeçar, ou seja, pecar, então uma mão não pode fazer uma pessoa, logicamente tropeçar. Então aqui a tradução pecar fica mais clara ainda: corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu destaco aqui isso, minha gente, porque eu quero comentar isso à luz dessa percepção de Dietrich Bonhoeffer, que também escreveu um texto comentando o Sermão do Monte, muito recomendado. Discipulado é o nome do livro. Ele diz o seguinte: o corpo do discípulo pertence a Cristo e ao discipulado, e nosso corpo é membro do corpo dele. O pecado da luxúria é contra o próprio corpo de Jesus, porque ele, o Filho de Deus, portou um corpo humano e porque nós temos comunhão com o corpo dele. Daqui eu sempre extraio esse trecho da confissão de Calcedônia, do credo de Calcedônia, a respeito da natureza de Jesus, um antigo credo fruto de um concílio da igreja de milênios atrás, de séculos e séculos atrás. Jesus é completamente homem, completamente Deus. A verdade do Evangelho se reclina nisso, porque pelo fato de Jesus ter portado um corpo humano, meu irmão, minha irmã, os nossos pecados foram justificados, porque Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para isso Ele precisava portar um corpo, de modo que, como a teologia de Paulo aborda muito bem, e ele diz isso, Paulo escrevendo aos Gálatas, em Gálatas 5:24, na nova versão Almeida atualizada, o seguinte: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A gente pode ler isso junto? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Que assim seja de fato entre nós, em nome de Jesus. Que as nossas concupiscências possam ir para a cruz de fato. A gente cantou aqui: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Não é um mero exercício contemplativo à distância, na fronteira do infinito. A nossa cruz diária é o lugar para onde, na linguagem da Almeida Revista Atualizada, da nossa versão aqui utilizada na igreja, para onde as nossas concupiscências vão, ou seja, os nossos desejos que não agradam a vontade do nosso Deus. Que em nome de Jesus, todo o nosso corpo não seja lançado no inferno. Antes, a gente crucifica a nossa carne, o nosso corpo, as nossas paixões, os nossos desejos, junto com Cristo. Temos um lugar de descanso, temos um lugar nessa luta difícil da vida, de seguir o caminho, temos esse lugar, e esse lugar de fato é a cruz. É para lá que deve ir a nossa vida, como um sacrifício agradável a Ele. Não tome medidas para pecar, meu irmão, minha irmã, tome medidas para não pecar, tome medidas para ser santo. Posicione-se de maneira radical, vamos nos posicionar de maneira radical desde hoje,
para uma vida de pureza, para a glória dele, lembrando que tudo isso tem esse objetivo, o nome de Jesus glorificado como nome sobre todo nome. Primeiro, pecamos com nossos pensamentos, como vimos dos versos 27 ao 28. Consequentemente, pecamos com as nossas ações, como os versos 29 e 30 demonstraram. Mas isso tem uma consequência séria, que são os nossos relacionamentos. Terceiro lugar, nós pecamos com os nossos relacionamentos, versículos 31 e 32. Mais uma vez, Jesus usa o mesmo jogo de palavras. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus faz uma conexão do que ele abordou inicialmente nos versos 27 e 28 sobre adultério, com outro ponto e uma outra má interpretação de um texto do Antigo Testamento que era feita pelos peritos da lei da época. Ele acabou de dizer que o adultério é um pecado contra Deus e contra outros. O mesmo acontece com a luxúria. Agora ele está dizendo que assim como o adultério é um pecado contra Deus e outros, o mesmo se dá com o divórcio. No coração do adultério há uma aliança quebrada e um relacionamento quebrado que foi destruído pelo pecado. O pecado provocou uma ou duas partes para que isso acontecesse. Como eu falei no início, ao colocar aquela notícia aqui, de mais de 1 milhão de divórcios no Brasil, tudo tem uma raiz, tudo tem uma fonte, tudo tem uma origem, e essa origem é o pecado. Muitos, dentre os judeus, em especial 2 escolas rabínicas específicas, desde os tempos de Jesus, pensaram que o divórcio não era algo digno de nota. Porém, uma outra escola tratava assim o divórcio num nível grave, no nível da gravidade dessa prática, dessa relação. De fato, havia algumas escolas que ensinavam que o divórcio, na verdade, nunca foi permitido de acordo com a lei, exceto pela infidelidade conjugal. E havia, dentro desse cenário, rabinos que, por qualquer coisa, até mesmo, imagine, queimar um arroz numa panela, o homem, e essa relação homem e mulher, era muito mais verticalizada naquele tempo, de modo que quem dava a carta de divórcio era só o homem, era só nessa direção, homem para mulher. Então era basicamente isso. Alguns rabinos ensinavam e endossavam. Olha, a lentilha é comum para nós também, eu gosto muito de lentilha. Lentilha é um prato típico, era sobretudo naquele tempo um prato típico dos judeus. Então é essa a ideia, a lentilha queimou, considerando que a esposa era responsável naquele contexto pela maior parte dos serviços domésticos, ou por toda a parte dos serviços domésticos, a lei, de acordo com esses rabinos, muito sábios, para dizer o contrário, era o seguinte: queimou, passou do ponto a lentilha, está aqui a carta de divórcio, te repudio, usando a linguagem da Almeida Revista Atualizada, acabou o relacionamento. Esse era o nível para uma ampla escola rabínica, e para uma escola rabínica menor, mais radical, era impossível haver um divórcio, exceto por infidelidade conjugal. Aparentemente, alguns tinham uma visão naquele tempo tão frouxa do divórcio quanto muitos têm hoje em dia, não é? O bispo hoje falou de como pastores, por muito pouco, se divorciam. E eu quero trazer a observação de alguns experientes pastores sobre esse delicado assunto
para nos encaminhar para a conclusão dessa mensagem. O que a gente vai ler aqui agora é uma paráfrase, como se fosse uma outra leitura, uma outra tradução do mesmo texto de Mateus 5, que nós lemos, dos versículos 31 e 32, mas numa linguagem mais cirúrgica. Essa paráfrase, ela foi apontada pelo já citado John Stott, mas foi feita por um teólogo, um erudito de Novo Testamento chamado Ned Stonehouse. Ele disse o seguinte: vocês ouviram a apelação dos mestres judeus sobre Deuteronômio 24:1, e aí Stonehouse aqui faz o endereço, dá um endereço da interpretação errônea dos mestres judeus, com a intenção de consubstanciar uma prática que permita aos maridos divorciar-se livremente e a seu bel prazer de suas esposas, fornecendo-lhes simplesmente um estúpido documento legal de transação. Mas eu digo a vocês que tal comportamento irresponsável da parte do marido fará com que ele, sua esposa e os novos parceiros tenham uniões que não constituem casamentos, mas adultérios. Isso aqui é uma outra tradução de Mateus 5, 31 e 32. Bem cirúrgico, não é? Detalhando bem cada ponto. E aí Stott começa a fazer o seu comentário a partir disso. Neste princípio geral, temos uma exceção para o divórcio acontecer. A única situação em que o divórcio e o novo casamento são possíveis sem transgredir o 7º mandamento é quando o matrimônio já foi quebrado por algum grave pecado sexual. Neste caso, e só neste, Jesus parece ter ensinado que o divórcio seria permissível. Veja o cuidado de Stott ao comentar o texto. Ele diz que Jesus parece ter ensinado que o divórcio seria permissível, ou pelo menos poderia ser obtido sem que a parte inocente, ou seja, e traduzindo para nós, a pessoa que foi traída, adquirisse mais tarde o estigma, a marca do adultério. Esse é o comentário de Stott para esse versículo 32, o eu vos digo de Jesus, o pecado nos nossos relacionamentos, que eu trago também aqui na Nova Versão Internacional, que acredito ter traduzido muito bem o versículo 32. Diz assim: mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Meu irmão, minha irmã, esse é o padrão do Novo Testamento, esse é o padrão de Jesus, esse é o padrão do discipulado, esse é o padrão do reino de Deus. Diante da lógica do século presente, diante dos padrões mais frouxos, mais maleáveis do nosso tempo, soa radical, mas de fato é radical, porque a caminhada do discipulado não é uma caminhada sem raiz. A ideia da radicalidade aqui chama a nossa raiz, e nós estamos, pela graça de Deus, enraizados em Cristo Jesus, e não devemos, irmãos e irmãs, nos contentar com menos. A caminhada é árdua, mas a gente recebeu o Espírito Santo como um outro consolador para nos ajudar na jornada. Um outro pastor muito experiente, erudito de Novo Testamento, comentando a passagem, D.A. Carson, diz o seguinte: a mesma exceção, e é quase como um diálogo entre Carson e Stott, em tempos diferentes, porque esse comentário de Carson é mais recente, o comentário do Dr. Stott data de mais de 40 anos, é como se fosse uma conversa entre os dois. Ele diz: a mesma exceção aparece em Mateus 19, mais precisamente dos versos 3 até o 12. Essa questão é tão cara para o nosso Senhor, que Ele volta a tratar ela no mesmo Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, e disseca e detalha
de maneira mais pontual a importância do casamento indissolúvel e dos altos padrões que ele mesmo, Jesus, estabelece para a manutenção dessa união. A mesma exceção aparece em Mateus 19 e se refere tanto ao divórcio quanto ao novo casamento. Antigamente o divórcio era um problema raramente encontrado nos círculos evangélicos. Para nossa vergonha, isso mudou. Nossa sociedade, incluindo muitos cristãos professos, rejeitou o conceito bíblico de amor e casamento. Essa dura palavra de Carson faz eco com o que a gente ouve bastante aqui na nossa igreja. A nossa sociedade atual rejeitou o conceito bíblico de amor e casamento. A sociedade, é claro, vai rejeitar. O século presente, aqueles que não buscam a Deus como seu único e suficiente Salvador na pessoa de Cristo Jesus, vão rejeitar tudo isso que está sendo tratado aqui. Porém, o que é espantoso, mas não surpreendente, porque a própria palavra também diz que coisas tais haveriam de acontecer no esfriamento do amor de muitos, mas ainda assim é espantoso que esse conceito bíblico de amor e casamento vem sendo rejeitado de maneira brutal pelos cristãos de hoje em dia. Então, meu irmão, minha irmã, a gente segue aqui para uma proposta conclusiva à luz do que a gente leu. Mas eu não posso avançar sem antes endereçar com mais cuidado, mais apreço, o que os versículos 31 e 32, e mais especificamente o 32, o eu digo, não apenas o que foi falado aos antigos, mas o que o próprio Deus encarnado, o Verbo encarnado, Cristo Jesus, que cumpre a palavra, o que Ele disse, precisa ser digno da nossa atenção mais cirúrgica. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha, Jesus diz que devemos ter a aliança do casamento no mais alto nível de seriedade na nossa vida. Ele está dizendo que a imoralidade sexual é a única razão legítima para o divórcio. Obviamente, mesmo no caso de imoralidade sexual, você não precisa de se divorciar. Para aquele que nasceu de novo, existe o recurso do perdão e da graça, o caminho da reconciliação. A palavra de Deus diz que o ministério da reconciliação é dado aos filhos de Deus. Se é dado o ministério da reconciliação no ambiente da igreja local, no ambiente da comunidade de fé, quanto mais naquilo que, como o próprio apóstolo Paulo diz em Efésios 5, é algo muito maior, pois aponta para a relação entre Cristo e a igreja, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher. O recurso do perdão, da reconciliação, sempre vai se fazer valer, sempre vai estar disponível, mesmo nessa dramática, trágica e grave situação da imoralidade sexual. Jesus está dizendo que o adultério é pecaminoso, em toda essa passagem, que a luxúria é pecaminosa, mas que também o divórcio, ao seu bel prazer, como nós lemos aqui, também é pecaminoso. Nós precisamos tratar isso com a devida seriedade. É pecado. Todos sabiam que o adultério era pecaminoso, isso era algo comum, e para nós também, a ideia de que o adúltero é um pecador. Mas Jesus está dizendo, a luxúria é como adultério, e o divórcio é como adultério, porque é assim que ele termina o versículo 32. É disso que Jesus está tratando. Ou seja, meu irmão, minha irmã, todo nível de pecado precisa ser levado a sério em nome de Jesus. Todo, sem exceção.
Jesus continuará nos levando por esse caminho de santidade nos nossos próximos encontros, nas próximas semanas aqui, até concluir o capítulo 5. Eu gosto de encarar essa jornada como, de fato, a subida de uma escada. Estamos subindo, buscando maturidade, buscando crescer. Se não tivermos cuidado para perseguir a santidade, nosso pecado destruirá não apenas a nós, quando pensarmos e quando agirmos, mas, como diz aqui no terceiro ponto, ele pode destruir os nossos relacionamentos. E aqui nós precisamos tratar isso com muito zelo, com muito cuidado. Um esclarecimento precisa ser feito. Alguns disseram que essa passagem, muitas escolas hoje, que essa passagem significa que se alguém se divorciar, deve procurar se casar novamente com seu cônjuge original. E eu já vi aplicações desse ensino, um ensino bem restrito, bem radical. Veja, honestamente, como eu enxergo isso, até pode acontecer e pode funcionar algumas vezes. Eu já li relatos, não conheço histórias factuais. A história factual que eu vi disso foi uma tragédia para a família. Essa medida extrema que um senhor em questão, um líder de igreja, tomou, uma vez que ele tinha se separado, casado e se separado na juventude, antes de conhecer Jesus, e ao receber esse ensino mais extremado, falou: olha, você está em pecado, você só pode pastorear aqui entre a gente, se você largar a tua atual mulher, que ele já tinha mais de 30 anos de casado e 3 filhos, e voltar para sua mulher original, que estava lá em outra cidade. Então esse é o extremo. Honestamente, eu acho uma caminhada de fé admirável, ter uma fé nesse nível, mas eu só conheço relatos distantes e antigos disso ter dado certo. Na prática, isso é muito doloso, porque tem outras partes envolvidas. O fato é que muitas vezes é uma ideia terrível, particularmente se isso envolver um novo divórcio. Percebe? Que a lógica e a força da religião, ela vai criando um ciclo devastador nos relacionamentos. O ponto de Jesus, o argumento aqui de Jesus é que devemos entender que o adultério é um pecado sério, a luxúria é um pecado sério, o divórcio é um pecado sério, todos têm um nível de seriedade. Portanto, e aqui fica uma palavra de alento, a mensagem de Jesus, meu irmão e minha irmã, é libertadora. Não é para te escravizar. Não significa uma graça barateada, mencionando o Dietrich Bonhoeffer, que eu já falei dele aqui. Não é uma graça barateada, que abre mão para a licenciosidade e para o desfrutar da luxúria, mas também não é um chamado escravizador e meramente religioso. Para aquele que experimentou qualquer quebra de relacionamento, seja casamento, seja uma relação estável antes de Jesus, se você viveu essa realidade antes de Jesus e agora está aqui, hoje como discípulo, hoje como seguidor, e ouve essa palavra, saiba, há um espaço de perdão para a tua vida, há espaço de perdão de pecados para a tua vida. Coisas que foram feitas no tempo da ignorância não podem ser levadas em conta. Então, a gravidade e o nível desse assunto precisa ser tratado nesse foro pastoral. Por isso eu me cerquei aqui de comentários de experientes teólogos e pastores, não apenas teólogos do campo da formação acadêmica, mas gente que cuida de gente, pastores. Há um espaço de perdão, há um espaço de graça para a tua vida. Ao nos chegarmos para o encerramento dessa mensagem, eu quero levar a gente de volta lá para o começo, para o caminho de pureza, para o caminho onde buscamos uma vida de santidade. Eu quero te convidar a 2 passos para o longo da tua semana.
para o que vem ao longo da tua semana. O primeiro deles é: identifique pensamentos, ações e relacionamentos que te levam a pecar. Enumera isso ao longo dessa semana. Antes de chegar no próximo domingo, faça esse exercício essa semana. Identifique pensamentos, ações e relacionamentos, as 3 áreas onde somos inclinados a pecar quando pensamos em luxúria. E agora sim, em segundo lugar, e não menos importante, peça ao Espírito Santo para eliminar suas intenções impuras. O Espírito Santo tem todo o poder para fazer isso. A intenção impura do teu coração, a luxúria que por vezes vem nos assaltar em tentações, peça ao Espírito Santo que elimine isso da tua vida. Se você colocou a tua vida diante dele, saiba, você tem um outro Consolador que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E antes que venha o juízo, que nos acheguemos diante dele e ele nos convença do pecado e do caminho de justiça e retidão que ele mesmo propôs para nós. Peça ao Espírito Santo com fé. Nós somos uma comunidade que crê na continuidade da atuação do Espírito Santo na nossa vida. Sim em dons, sim em sinais, sim em prodígios, mas antes de tudo, sim na transformação do nosso caráter, segundo o caráter de Jesus. Peça, suplica ao Espírito Santo essa semana. São apenas 2 passos. Identifica os pensamentos, ações e relacionamentos que te levam a pecar. Segundo, peça ao Espírito Santo, peça ao Consolador, peça a esse Deus conosco para eliminar as intenções impuras do nosso pensamento e do nosso coração. Mas eu quero encerrar essa mensagem de vez com um chamado muito claro à obra de Cristo, que faz essa jornada da pureza, essa busca da pureza acontecer. A gente leu nos versículos 29 e 30 aquela imagem extrema, aquela hipérbole de Jesus, não é? De tirar partes do corpo, ações extremas, pois pecamos com nossas ações. Esse foi o coração da mensagem, os versículos 29 e 30, o núcleo, o meio da mensagem, as ações, aquilo que é mais gritante para mim e para você. Por vezes os pensamentos estão um tanto distantes, os relacionamentos em especial nessa sociedade conturbada que vivemos também, mas são nas ações, no dia a dia, em que mais somos tentados. E é por isso que Jesus chama a ação extrema para a eliminação do pecado. O que eu quero compartilhar com você no encerramento dessa mensagem essa noite, para você que já nasceu de novo, e para você que ainda não tem convicção da obra da cruz sobre a tua vida, saiba que o teu corpo não precisa ir para o inferno, como disse os versículos 29 e 30 de Mateus 5. Todo o seu corpo não precisa ir para o inferno, porque o corpo de Jesus foi para a cruz do Calvário. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante o que, amados? A oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O corpo de Jesus foi moído, soma do grego, o corpo de Jesus. Da mesma forma que o corpo que se sujeita às ações do pecado é lançado para o inferno, saiba, da mesma forma o corpo de Jesus foi entregue na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. Por isso o autor aos Hebreus é emblemático ao dizer que nessa vontade, na vontade soberana de Deus, é que temos sido o que? Santificados, tornados puros, purificados, mas não mediante ao nosso próprio esforço, não mediante as nossas próprias tentativas atrapalhadas, atabalhoadas de consertar os nossos erros. Saiba que isso é mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, e de uma vez por todas, porque o pecado é a oferta do corpo de Jesus. Foi pelo pecado que você nem ainda cometeu,
Se você é chamado de maneira eficaz por Ele, se o Espírito Santo tem te incomodado, se você tem se encontrado debatido, o que é o Espírito Santo incomodar? É se encontrar em pensamentos constantes a respeito dos teus erros, das tuas falhas, dos teus pecados. Saiba, a oferta do corpo de Jesus foi para te libertar dessa dor e dessa escravidão e derramar perdão sobre a tua vida. Todo o nosso corpo não precisa ir para o inferno, porque o corpo de Jesus foi ofertado na cruz do Calvário. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. E ainda em Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Esse corpo inclinado ao pecado pode ser chamado à vida, sim, de pureza, sim, onde não há mais espaço para a luxúria, que é o grande núcleo que faz o adultério e o divórcio acontecer, que vai tratar direto na raiz o problema, te tornando puro. Porque esse mesmo que ressuscitou Jesus, o Espírito do Deus Pai, que ressuscitou o Deus Filho dentre os mortos, e tem agora Ele assentado à sua destra, é o Espírito que faz o teu corpo mortal, como diz Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos 8:11, vai fazer o teu corpo mortal, ou seja, esse corpo aqui e agora, ser vivificado, por meio do seu Espírito que em vós habita. Isso não é para o ainda não, isso não é para glorificação, minha gente, isso é para o chamado de santificação, de pureza agora. Esse recurso sobrenatural é dado para mim e para você essa noite. A morte e a ressurreição de Jesus são recursos do Deus vivo para nos libertar da morte no inferno. E eu e você, todos temos acesso a isso hoje. Essa noite a gente tem acesso a isso. Sermos libertos do adultério, libertos das amarras, dos pensamentos que visam acabar com os nossos casamentos, provocando divórcio, numa sociedade que a gente viu no início da mensagem, que cada vez mais facilita o divórcio. Pelo celular, se bobear, você consegue fazer esse processo. As tentações são grandes, e todas elas têm esse núcleo na luxúria, na intenção impura. Mas isso não precisa ser a palavra final sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida de ninguém essa noite. E a boa nova é essa: mais uma vez, nessa vontade, na vontade de Deus é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Se você nasceu de novo, aproprie-se dessa verdade em nome de Jesus. Se você, mais uma vez falando, se você tem se sentido incomodado com pensamentos que têm te inquietado, Atos 2 diz: invoque o Senhor e será salvo. Invoca o nome do Senhor. Você está se sentindo incomodado de alguma forma, não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Invoca o nome dele numa oração simples: Senhor, apresento os meus pecados diante de ti, me salva, em nome de Jesus. Você pode ser salvo essa noite. A promessa de Joel 2, cumprida em Atos 2, vale para nós hoje. Invoca o nome do Senhor, reconheça aquele que é a oferta para que a tua vida seja salva e para que você não vá para o inferno. Reconheça que o Espírito Santo pode te dar vida. Nós que nascemos de novo e reconhecemos isso, nos alegramos nisso. Saibamos, o Espírito Santo dá vida. Isso é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Isso é evangelho. É nesse corpo mortal. Você não precisa morrer para ver Deus. Você pode desfrutar da presença do Espírito Santo na tua vida hoje. E ter o teu corpo mortal vivificado. Você não vai precisar tirar teu olho, tirar tua mão, se mutilar, porque o corpo de Jesus foi entregue como oferta agradável.
O cálice da ira foi ele que bebeu, e a gente hoje pode tomar do cálice da salvação. Em nome de Jesus, que a gente possa seguir uma jornada de pureza, sermos homens e mulheres que não apenas na postura litúrgica, no ambiente de louvor e adoração, no ambiente de oração, mas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, em todas as esferas, essa lógica da pureza, essa ética da santidade, esse jeito de ser igual a Jesus, né? Não vou falar com palavras tão sofisticadas, esse jeito de ser de Jesus, literalmente tome conta da nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe muito a tua vida. Fica de pé, por favor, vamos orar. Eu vou fazer uma oração, meu irmão e minha irmã, muito solene aqui, uma oração lida. Nosso imaginário social pentecostal tem dificuldade com essa ideia das orações lidas. Mas por vezes falta-nos palavras para a gente se achegar diante do Pai, dados os dramas, as dificuldades e agruras do árduo caminho de seguir a Jesus. E eu vou ler uma oração que muitos cristãos do passado liam, chamavam de a liturgia do anoitecer. Ela é parte do livro da oração comum dos irmãos da tradição episcopal, uma bela oração. Fecha seus olhos, volte seu pensamento para Deus, confessa teus pecados, intenções impuras que possam vir assaltar teu coração, peça para ser purificado por Ele, em nome de Jesus. Pai todo-poderoso e misericordioso, pecamos e nos afastamos de teus caminhos como ovelhas perdidas, seguimos demais as disposições e desejos de nossos próprios corações, ofendemos as tuas leis sagradas, deixamos desfeitas aquelas coisas que devíamos ter feito e fizemos as coisas que não devíamos ter feito. E não há paz em nós. Mas tu, Senhor, tem misericórdia de nós, infratores miseráveis. Poupa, ó Deus, os que confessam seus pecados. Restaura os que são penitentes, de acordo com as tuas promessas, declaradas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E garanta, ó Pai misericordioso, por sua causa, que possamos viver de maneira piedosa, justa e modesta, para a glória do teu santo nome. Amém. Meu irmão, minha irmã,